nem na quaresma. Filhos que iam na igreja apenas para zombar das coisas de Deus, não levavam nada mais a sério. Filhos que jogavam a culpa das suas colheitas estragadas, dos seus sofrimentos, no vosso Filho Jesus, que o blasfemavam, o insultavam, o ofendiam com palavras ofensivas. Filhos que haviam se afastado completamente dos mandamentos de Deus, profanando o domingo, o dia do Senhor, com festas, com passeios, com todo tipo de divertimentos, e não rezavam mais. Filhos consagrados a Deus, até sacerdotes, que haviam se afastado do caminho da santidade, do temor de Deus, haviam se metido no caminho dos prazeres mundanos e já haviam se transformado em esgotos de pecado, de impureza. Mãe de Deus, grande é a dor do vosso coração imaculado. Nós sabemos, porque ainda hoje muitos dos vossos filhos continuam insensíveis, continuam duros de coração, continuam fazendo todos esses pecados que a Senhora lamentou, chorou em La Salette. Sim, Mãe, os vossos filhos continuam duros de coração, continuam insensíveis à vossa voz, a mesma voz que ecoou há 170 anos atrás na alta montanha de La Salette, é a mesma voz materna que ecoa aqui há 27 anos, sem cessar. E os vossos filhos continuam duros, continuam insensíveis a essa voz, continuam insensíveis a esse amor tão grande do vosso coração imaculado. Por isso, as lágrimas que a Senhora derramou em La Salette, também derramou aqui, ao longo de todos esses 27 anos, dos vossos próprios olhos, na hora da aparição diante de mim, e também através de 3 imagens que estão aqui nesta capela. 3 imagens milagrosas. Grande a vossa dor, Mãe, porque os vossos filhos ainda hoje continuam trilhando, buscando sem cessar o caminho da perdição das suas próprias almas. Os homens, muitos soberbos, muitos orgulhosos, acusam a vossa aparição aqui de ser redundante, ou seja, excessiva, repetitiva nas mesmas mensagens, repetitiva nos mesmos pedidos, excessiva, pedindo as mesmas coisas sempre. E esses mesmos homens não olham o quanto eles são redundantes nos seus pecados, o quanto eles são excessivos e repetitivos nos próprios pecados aos quais não renunciam para valer, não buscam a sua conversão. Ah, Mãe, Mãe do céu, dai-nos hoje a graça da santa humildade para reconhecermos todos os nossos pecados, reconhecermos o quanto temos sido duros de coração para a Senhora, o quanto temos sido soberbos e rebeldes, não aceitando a obediência a vós, a obediência às vossas mensagens, a obediência a Deus. Dai-nos a santa humildade para reconhecermos o quanto a nossa soberba tem nos levado pelos caminhos da vaidade, pelos caminhos do adultério, pelo caminho das coisas mundanas, muitos pelo caminho da impureza, da prostituição, muitos pelo caminho das drogas, muitos pelo caminho da avidez, pelas honras, pelas glórias, pelo dinheiro, pela riqueza, pelos prazeres, enfim, deste mundo. Dai-nos
a santa humildade, para que cada um reconheça. Dai a essas pessoas que estão aqui e a todos aqueles também que rezam comigo pela nossa TV, pela nossa rádio, dai a graça da santa humildade para reconhecerem o quanto a própria soberba, o próprio orgulho os tem cegado e os tem levado por esse caminho que leva ao inferno, que leva à destruição, à perdição eterna, à danação. Dai a eles, Mãe, a graça de saírem dessa cegueira e reconhecerem que só Deus é a verdadeira vida, é a verdadeira felicidade. Só quando se tem Deus e se está unido a Deus pela vida do amor verdadeiro, do amor em pura transformação, pela vida unitiva, somente quando nossas almas se tornam uma só no amor de Deus com Ele, somente assim nosso coração encontra a plenitude da alegria, a plenitude da paz, a plenitude da verdade, a plenitude do amor e da felicidade que os nossos corações buscam, que os nossos corações têm sede, têm fome. Dai a todas essas pessoas a graça de serem livres da cegueira que os impedem de entender que somente quando sentirem o amor de Deus, quando tiverem esse amor divino, esse amor ágape, esse amor celeste no coração, somente assim os seus corações descansarão em paz e não sentirão necessidade de mais nada, de nenhum outro amor fora do amor do Senhor, porque somente o amor dele é capaz de saciar o nosso coração e de dar a ele a paz, a felicidade, a plenitude do carinho e do amor que o nosso coração necessita. Dai, Mãe, a essas pessoas a graça de saírem da cegueira, do egoísmo que as faz pensar que a vida que Deus lhes deu, que é dom dele, que é obra dele e que é também propriedade dele, que essa vida não é nossa, que essa vida não é de cada um de nós. Essa vida é do Senhor, essa vida pertence ao Senhor. Ele criou essa vida e nos deu essa vida, o dom da vida, para que nós possamos conhecê-lo, amá-lo, servi-lo, adorá-lo, agradá-lo todos os dias da nossa vida e depois, como prêmio, receber dele a vida eterna, a coroa da vida eterna, onde nós seremos herdeiros de seu reino, de sua glória no céu, e seremos felizes com ele para sempre, participando da sua eterna glória, da sua eterna felicidade, da sua eterna paz. Tirai essas pessoas da cegueira na qual o demônio as meteu e na qual aonde elas mesmas se meteram pelos seus pecados, essa cegueira que as impede de entender que as suas vidas não são deles, são do Senhor, são da Senhora. O dom da vida foi dado a eles para que eles possam servir a Deus com essa vida, amar a Deus com essa vida, agradar a Deus com essa vida e assim adquirir méritos para a vida eterna, para serem dignos da coroa da vida eterna e de viverem eternamente com Deus, com a Senhora no céu. Essa vida que Deus lhes deu, colocada nas mãos do Senhor, nas vossas mãos, por um sim profundo, verdadeiro, total, real, poderá produzir a salvação, poderá produzir a vida eterna para tantas outras almas que poderão ser tocadas pela graça do Senhor, que vai passar por nós, que vai passar
pelas nossas vidas e chegará a muitas outras vidas mais, dando a elas, levando a elas a salvação do Senhor. Dai-nos a graça de entender isso, Mãe. Dai a graça a todos que estão aqui de entenderem os motivos pelos quais a Senhora chorou em La Salette. A Senhora chorou lá, chorou aqui, lamentando isso, o egoísmo do ser humano, o egoísmo das almas, que apropriando-se do dom da vida que pertence a Deus, pensam que podem fazer com esse dom o que quiserem, que podem inclusive destruir esse dom com o pecado, vivendo no pecado longe de Deus. Pensam que o dom da vida que Deus lhes deu, que pertence a Deus e que Deus lhes deu para salvarem as suas almas com esse dom, com esta vida, pensam que podem fazer aquilo que quiserem, que podem desprezar a Deus, que podem viver dando as costas a Ele, que podem inclusive viver negando a Ele algo que pertence a Ele, que é propriedade dele mesmo. Almas egoístas que pensam que podem negar a Senhora também essa vida, o dom dessa vida que Deus criou, não só para amá-lo, agradá-lo e servi-lo, mas também para amar, agradar e servir também a Senhora, porque como Santo Afonso Maria de Ligório nos ensinou, e também São Tomás de Aquino, tudo o que existe foi criado para servir a Jesus e a vós. Já lá, antes da criação do mundo, quando Deus Pai decidiu criar o mundo, vós e o vosso Filho Jesus já fostes destinados a serem os senhores do universo. E a Santíssima Trindade decidiu criar tudo, não apenas para que ela fosse servida por tudo, mas também para que a Senhora fosse servida por tudo. O Pai criou tudo o que existe para servir a Jesus, novo Adão, e a Senhora também, a nova Eva, os dois restauradores de toda a criação com os vossos méritos infinitos. Sim, tudo foi criado para servir-vos, tudo foi criado para amar-vos, e por isso nós também fomos criados para vos amar, fomos criados para vos servir, fomos criados para vos agradar. Eu creio nisso com todas as minhas forças. Creio também que Deus vos coroou rainha do céu e da terra, rainha do universo, para que tudo que existe sirva a vós e vos obedeça. Creio também que Deus, na anunciação, mandou o anjo Gabriel pedir o vosso consentimento, a vossa anuência, o vosso sim ao seu plano divino da redenção da humanidade, para que toda a humanidade ficasse obrigada a vos amar, a vos agradar, a vos obedecer, a vos servir e a ser grata a vós. Creio com todas as minhas forças que Deus fez isso. Deus pediu o vosso sim espontâneo, a vossa autorização, a vossa colaboração, a vossa adesão espontânea ao seu plano divino da nossa redenção, para que assim toda a humanidade ficasse devendo a vós a sua salvação, a sua redenção, a sua libertação da escravidão do pecado, do demônio. Toda a humanidade ficasse devendo a vós a graça inestimável de ter de volta as portas da humanidade abertas para si. Creio que Deus fez isso para que cada um de nós ficasse eternamente grato a vós, ó Maria, por ter desaberto
a porta do céu para nós com o vosso sim, por terdes dado o sim que nos trouxe o Salvador, que morrendo na cruz por nós, nos salvou. Sim, e por mais que nós façamos, por mais que nós rezemos, por mais que nos sacrifiquemos, e até por mais que trabalhemos e nos fatiguemos por vós, ainda que nós morrêssemos derramando nosso sangue por vós, não conseguiríamos vos agradecer e vos pagar à altura do bem que a Senhora fez para nós, dando sim que nos trouxe o Salvador, que nos salvou, que nos redimiu, que abriu para nós as portas do céu e desfez o abismo que havia entre nós e o Pai. Sim, eu creio nisso com todas as minhas forças. Creio que foi isso que a senhora quis dizer em La Salette, quando disse: há quanto sofro por vós, e vós nem caso fazeis disso. Por mais que façais, por mais que rezeis, nunca podereis agradecer-me o amor e os cuidados que tenho por vós. Sim, só isso, mãe, já é o suficiente para que nós nos joguemos aos vossos pés, chorando, beijando-os e enxugando-os com os nossos cabelos, como Santa Madalena fez com Jesus, agradecendo a graça imensa que a Senhora nos fez, nos deu, de ter dado o sim que nos salvou. E como se isso não bastasse, a Senhora ainda hoje continua chorando por nós, continua lutando pela conversão, pela salvação de cada um de nós. A Senhora continua procurando a salvação de cada um de nós, mesmo quando nós, endurecendo nosso coração, nos afastamos de Deus, nos afastamos do seu amor, desprezamos o seu amor e nos metemos no caminho da perdição, no caminho das coisas mundanas. A Senhora continua procurando o nosso bem, procurando nossa salvação com todas as forças, aparecendo, chorando, dando mensagens, fazendo 1000 prodígios no mundo todo, 1000 intervenções para nos chamar de volta ao caminho da salvação. Quanto amor, mãe, quanto amor. La Salette é a explosão da vossa dor e a explosão do vosso amor materno. Sim, é isso que La Salette é para mim, explosão do amor de Maria, do amor da Mãe do Céu pelos seus filhos, explosão do sobrenatural, explosão da misericórdia de Deus, explosão da ternura de Maria, Mãe da misericórdia pelos seus filhos, explosão da dor do coração de uma mãe que, já não sabendo mais o que fazer para salvar seus filhos, então desta vez apareceu chorando para com suas lágrimas derreter os corações de pedra dos seus filhos. Sim, La Salette é a explosão da dor da Mãe do Céu, e também a explosão do seu amor e da sua misericórdia materna. Ó Mãe, que aparição mais extraordinária, que aparição mais excelsa, que aparição mais retumbante que é La Salette. E que aparição retumbante também é esta aparição da Senhora aqui, como rainha e mensageira da paz em Jacareí, onde a Senhora termina, conclui aquilo que começou em La Salette. Sim, se La Salette foi a explosão da dor da Mãe do Céu, Jacareí é a explosão da chama de amor dessa mãe, que quer acender essa chama de amor em nossos corações
e nos transformar em chamas incessantes de amor para a maior glória do Pai, para a maior alegria do Pai, para a maior exultação do Pai e para a maior salvação das nossas almas e da humanidade inteira. Nessas mensagens que acabamos de assistir, vemos como a Senhora, por todos os modos aqui, mostra o amor, dando mensagens para nós, dando mensagens para também o meu pai espiritual, Carlos Tadeu, mensagens repassadas de um amor profundíssimo, de um carinho terníssimo, fazendo revelações estrondosas de amor para esse filho que tanto amais, que tanto a senhora ama, que tanto a senhora aperta ao seu coração imaculado e verdadeiramente ama com um amor todo abrasado, com um amor todo incendiado. Sim, mãe, por todos os modos a senhora mostra como é grande o carinho da senhora por nós, quanto é grande o desejo da senhora de nos salvar a todos e o quanto a senhora procura o nosso bem por todos os modos possíveis. Obrigado, mãe. Obrigado por tanto amor. Obrigado por tanta bondade, por tanto carinho para conosco, filhos ingratos e egoístas que ainda continuam querendo conservar as suas vidas para si, pensando que o dom da vida que Deus nos concedeu é nosso. Não, Ele nos concedeu este dom para que com Ele nós possamos salvar as nossas almas e chegar até Ele no céu. Mas esse dom não é nosso. Um dia teremos que prestar contas a Deus do que fizemos com Ele, do que fizemos com o tempo de vida que Ele nos deu aqui na terra. E se tivermos usado esse dom, esse tempo, somente para buscar os prazeres mundanos, somente para buscar a nossa destruição, a destruição da nossa alma, teremos que dar severas contas, prestar severas contas desse dom a Ele. Dai às pessoas que estão aqui hoje, mãe, a graça de serem livres dessa cegueira, para que entendam que o dom da sua vida lhes foi concedido, não é deles. Esse dom deve ser colocado, portanto, ao serviço do Senhor, deve ser colocado ao vosso serviço e também ao serviço da salvação das almas do mundo inteiro. Só assim a nossa vida verdadeiramente será santa, agradável aos olhos de Deus, agradável à Senhora. Somente assim a nossa vida terá valor eterno, e somente assim a nossa vida servirá aos propósitos para qual nos foi dada: salvar nossas almas e salvar as almas dos nossos irmãos. Dai-nos, mãe, a graça de compreendermos isso. Melânia e Maximino entenderam perfeitamente isso. Por isso, colocaram as suas vidas ao serviço da Senhora, testemunhando a mensagem da Senhora aonde quer que eles fossem, levando o vosso nome aonde quer que eles fossem e falando sem medo as vossas mensagens, mesmo ameaçados de prisão ou de morte, continuaram falando sem medo as vossas mensagens, porque entendiam que a vida deles só seria agradável a Deus, só seria agradável à Senhora, se fosse colocada ao vosso serviço. Sim, mãe, dai-nos a graça de compreender como os pastorinhos de La Salette, tão santos, tão obedientes à Senhora. Dai-nos a graça de compreender a mesma coisa, que a nossa vida foi nos concedida, mas não é nossa. E um dia teremos que prestar severas contas dessa vida, se a tivermos
desperdiçado, jogado fora, destruído, tornado inútil, inutilizado esta vida nos prazeres mundanos, ao invés de trabalhar pela salvação das nossas almas e a salvação dos nossos irmãos também, do mundo. Dai-nos, Mãe, a graça de compreender que ainda hoje a Senhora chora. Dai a essas pessoas aqui e aquelas que rezam comigo pela TV a graça de compreenderem que ainda hoje a Senhora chora, porque olha por todas as partes, como disse domingo passado aqui, e só vê egoísmo, só vê almas que só pensam em si e que acham que a sua vida é sua, é deles, e que eles podem fazer o que quiserem e não querem dar essa vida à Senhora, não querem dar essa vida a Deus, para servir a Deus, para servir a Senhora e trabalhar firme com a Senhora para salvar a humanidade. Por isso a Senhora procura apóstolos dos últimos tempos, em tantos lugares em que apareceu, e não encontra esses apóstolos, porque as almas estão repletas desse egoísmo mortal, que as fecha em si mesmas, que as fecha na busca unicamente dos prazeres mundanos, e por causa disso se tornaram incapazes de terem um amor maior, de terem ideais maiores, de terem um amor ágape, que não procura seu próprio prazer, não procura seu próprio bem, mas um amor que se doa cada vez mais a Deus, a Senhora, as almas, trabalhando para salvá-las, trabalhando para tornar a Senhora mais conhecida e amada, e assim também mais conhecido e amado o Senhor. Não há almas capazes de vencerem esse egoísmo e darem um sim semelhante ao da Senhora, que vai abrir a porta da salvação para tantas e tantas outras almas. Não há. O único amor que as pessoas têm hoje é o amor dos prazeres. Só esse amor. Por isso a Senhora chora. Por isso a Senhora chora até lágrimas de sangue, porque não encontra mais almas capazes de amar. Almas com um coração grande, generoso, capazes de se doarem sem limites a Deus, a Senhora e as almas para salvá-las. Dai-nos, Mãe, dai às pessoas que estão aqui a graça de compreenderem o quanto esse egoísmo fere o coração da Senhora, machuca o coração da Senhora, faz a Senhora ainda hoje chorar. Foi por isso que a Senhora aqui também veio chorando tantas vezes nas aparições, e inclusive nos mostrou essas lágrimas, chorando através de 3 imagens que estão aqui nessa capela. Sim, é por esse egoísmo tão feio, esse egoísmo tão triste que nós temos, que a Senhora chorou. Dai-nos, Mãe, a graça de renunciar a esse egoísmo. Dai a todas as pessoas que estão aqui hoje a graça de terem a força para renunciarem a esse egoísmo e terem a generosidade e a capacidade de doar as suas almas, as suas vidas a Deus e a Senhora, para vos amar sem limites e também se doar sem limites pela salvação da humanidade. Só assim esse santuário aqui será verdadeiramente uma fornalha de amor. Somente assim este santuário aqui será uma fortaleza invencível de fé e de amor, como a Senhora deseja. E somente assim nós seremos aqueles apóstolos ardentes dos últimos tempos, que a Senhora pediu
no segredo de La Salette, e que a senhora me disse que procurou em todos os lugares das aparições e não encontrou. É claro que nos outros lugares das aparições a senhora encontrou muitos filhos que vos amavam, vos queriam bem, pediam graças, rezavam terços, tinham devoção à senhora, é lógico. Mas a senhora não encontrou aqueles apóstolos, aqueles filhos capazes de se fatigar pela senhora, de se cansar pela senhora, de lutar pela senhora, de batalhar pela senhora e junto com a senhora, se doando sem limites pelo vosso plano de salvação, pelo triunfo do vosso coração imaculado e pela salvação das almas do mundo inteiro. Esses a senhora não encontrou. Filhos capazes até mesmo de arriscar a própria saúde, a própria vida, pela senhora, pelo seu plano de salvação, fatigando-se, trabalhando junto com a senhora, sem limites, para salvar mais e mais almas. Filhos incansáveis no serviço, incansáveis no amor, incansáveis na luta pela salvação do mundo. Esses filhos a senhora não encontrou. E somente encontrará aqui, se nós também formos capazes de vencer esse egoísmo que nos fecha em nós mesmos e nos faz negar a senhora o dom que nos foi concedido por Deus, o dom da vida, que não é nosso, é dele, para que nós o amemos, o sirvamos, amemos e sirvamos a senhora, e assim nossa vida seja santa, agradável a vós, e tenha por fim como termo, como prêmio, a coroa da vida eterna. Dai, Mãe, a todos que estão aqui a graça de compreenderem que esse nosso egoísmo nos leva à perdição, fecha a porta da salvação para nós e para muitas outras almas que podiam ser salvas com o nosso sim, mas não serão, e nós teremos que prestar severas contas das nossas almas e dessas almas também. Dai-nos a graça de compreender, dai a essas pessoas a graça de compreenderem que o sim delas abre para elas a porta da salvação e abre também para muitas almas que serão salvas pelo sim que elas poderão dar à Senhora. Mãe, dai-nos hoje a graça da vossa chama de amor, para que todos nós, mãezinha, possamos verdadeiramente dar o sim que a senhora veio pedir aos filhos em La Salette, e da maioria não recebeu. O sim que a senhora veio pedir aos filhos em tantos lugares do mundo, e eles não te deram, não deram a voz. Que finalmente aqui, hoje, a senhora receba o sim dos nossos corações, o sim que vai abrir a porta da salvação e de tanta graça transformadora para nós mesmos e para tantas almas que precisam do nosso sim e que estão atribuídas a nós, às nossas orações, aos nossos sacrifícios, ao nosso amor sem limites, à nossa dedicação no vosso serviço sem limites, no serviço a vós. Dai-nos, Mãe, dai a todos que estão aqui a força da vossa chama de amor, o poder dessa chama de amor que dá a todo aquele que a tem a força para fazer tudo, para vencer tudo e para amar sem limites a Deus, a Senhora e também a salvação dos irmãos. Esse poder que dá à alma que a tem
essa chama que dá alma, que tem o poder de amar, de se doar incansavelmente e de se fatigar por vós, ó Maria, de se cansar por vós, de arriscar até mesmo a própria saúde, a própria vida por vós. Como, aliás, essa chama me deu o poder de fazer tantas e tantas vezes ao longo desses 27 anos. Quantas vezes pus em risco a minha saúde, fazendo 3 cenáculos por dia, dormindo tão pouco, comendo tão pouco, sem tempo para comer, fazendo tantos filmes, trabalhando 12, às vezes 13, 14 horas por dia nos filmes, durante mais de 10 anos da minha vida, rosários, horas de oração, sem poder dormir à noite, porque antes tinha que fazer vigilância, depois com os problemas de saúde que vieram, e mesmo assim nunca parei, nunca me cansei no serviço à Senhora, na dedicação à Senhora e à salvação dos meus irmãos, a salvação das almas. Essa chama de amor dá o poder àquele que a tem de fazer tudo e de se doar sem limites até ver todos salvos. E enquanto não ver todos salvos, não descansa. Dai a todos que estão aqui, Mãe, o poder dessa chama de amor, para que eles possam verdadeiramente ajudar a Senhora de um modo eficaz, de um modo ilimitado, irrestrito, com uma doação total, para que assim o plano de salvação da Senhora finalmente possa se realizar em nós, aqui em Jacareí, aqui no Brasil, no mundo inteiro, e finalmente o coração imaculado da Senhora triunfe, esmagando a Satanás e o seu império infernal e levantando finalmente o reino do Sagrado Coração de Jesus e do vosso coração também, que é reino de amor, reino de paz, reino de vida e vida em abundância. Mãe das dores, Mãe de La Salete, Mãe lacrimosa, dai a todos nós hoje, pelos méritos de Maximina e Melânia, da obediência deles à Senhora, da coragem com que eles testemunharam a vossa aparição, a vossa mensagem, pelos sofrimentos que eles tiveram, que eles aguentaram com tanta firmeza e tanta coragem, por amor à Senhora, pelos méritos dessas 2 crianças, que eu considero tão santas. Dai a todos nós hoje, Mãe, o poder da vossa chama de amor, para que nós sejamos capazes, tenhamos a força de vencer o nosso egoísmo, a nossa natureza corrompida, egoísta, e possamos finalmente dar à Senhora o sim, que tornará a nossa vida verdadeiramente aquilo para a qual ela foi criada e nos foi concedida por Deus, uma vida santa, que agrada a Deus, uma vida para agradar, para servir, para adorar a Deus, uma vida para amar, para servir, para louvar a Senhora sempre mais, e assim também uma vida para servir e lutar pela salvação de toda a humanidade, de todas as almas dos nossos irmãos. Então, finalmente, daremos a Deus, daremos à Senhora o amor verdadeiro, que há milênios, através dos profetas, do próprio Jesus, depois dos apóstolos, dos santos e por fim agora, através da Senhora nas suas aparições, Deus tanto nos pede aos seus filhos e nunca recebe. Finalmente, daremos a Ele esse amor que Ele quer. E finalmente o coração do Pai se alegrará, exultará e descansará, porque finalmente terá o amor dos filhos
que tanto quer, que tanto sonha, que tanto deseja, e assim saciaremos, digamos assim, a sede de amor de Deus, do Pai, que tem sede do amor de seus filhos. Sim, Mãe, dá-nos essa graça hoje, para que finalmente possamos dar ao Pai a resposta de amor, possamos dar a Ele o sim de amor que Ele espera de nós, e assim cumpriremos a nossa vocação, a vocação que todos nós recebemos no batismo: agradar a Deus, servir a Deus, adorar a Deus, agradá-lo com uma vida santa, e assim sermos santos como Ele é santo, e um dia sermos herdeiros de sua glória no céu. Sim, toda vocação é um chamado de amor e uma resposta de amor. Deus nos chamou com amor à vida, para amá-lo, agradá-lo, servi-lo e adorá-lo. Dai-nos, Mãe, a força da vossa chama de amor, para hoje darmos a resposta de amor à nossa vocação, para que assim, verdadeiramente, dando a Ele o amor que Ele tanto quer, possamos finalmente dar ao Pai o amor verdadeiro, o amor filial, que vence o egoísmo, que vence o amor-temor, que vence o amor interesseiro, o amor-amizade verdadeiro do Filho pelo Pai, e assim possamos nos tornar um só com Ele. E por fim, Mãe, escutai agora todos os pedidos e todas as súplicas que os vossos filhos hoje aqui vos entregam e colocam nas vossas mãos. Eu, de minha parte, ofereço todos os méritos dos filmes que fiz para a senhora, os 50 quase, também de todos os 340 rosários meditados, horas da paz, horas de São José, dos santos, dos anjos, de Deus Pai, do Espírito Santo, das lágrimas, do Sagrado Coração. Também ofereço os méritos de todas as trezenas, setenas, de todos os mais de 3.000 cenáculos que já fiz, cercos de Jericó, mais de 100, as milhares de 1000 Ave-Marias que já rezei ao longo de toda a minha vida, e sobretudo os méritos, esses imensos, muito grandes, os méritos de todos os sofrimentos que, como os pastorinhos de La Salette, padeci por vós, as perseguições, as calúnias, as incompreensões, as perseguições da igreja, do povo, o abandono da terra, a traição e o abandono de tantos. Tudo isso ofereço-vos, Mãe, todas as injustiças aguentadas por vosso amor. Ofereço tudo isso para que nas vossas mãos se torne um grande poder, e que a senhora converta tudo isso, os méritos de tudo isso, em graças, e que aqueles que estão aqui hoje, aqueles que estão rezando comigo pela nossa TV, pela Rádio Mensageira da Paz também, recebam essas graças no meu lugar, que as graças que eu deveria receber, eles recebam. E em primeiro lugar, o que eu mais quero que receba é o meu pai espiritual, Carlos Tadeu. Derramai sobre ele, Mãe, essas graças abundantíssimas, para que ele possa verdadeiramente ser cheio de graças, possa ser cheio da força da vossa chama de amor, possa ser livre de todos os males e perigos sempre, e goze sempre de perpétua paz, perpétua proteção, perpétua saúde do corpo e da alma também, para cumprir a missão que a senhora tem para ele e deu a ele, e que a senhora o cumule, Mãe Santíssima, com todas as luzes, com todas as graças,
do céu, do Espírito Santo, do Sagrado Coração de Jesus, e que ele possa crescer verdadeiramente e tornar-se sempre mais uma rosa mística perfeita de amor e uma chama incessante de amor, para junto comigo amar a Senhora verdadeiramente, com um amor ardente, com um amor abrasado, com um amor sem limites. Dai também, Mãe, a Ele a graça de sempre mais ser cheio do dom, da fortaleza, da magnanimidade, o dom da ciência, conselho, temor de Deus, sabedoria, entendimento, piedade, alegria, paz e todos os demais dons do Espírito Santo. Que a Senhora, Mãe, o faça verdadeiramente ser aquele que mais amou a Deus, a alma que mais amou a Deus, a alma que mais amou a Senhora, que mais amou a Jesus de todos os tempos, dando a Ele um coração grande, dilatado, sempre mais generoso e sempre mais abrasado com a vossa chama de amor. Peço também, Mãe, que a Senhora transforme os méritos de todos os rosários, horas de oração, filmes, cenáculos, trezenas, setenas, terços da misericórdia, terços das dores, das lágrimas, enfim, tudo que eu fiz ao longo de toda a minha vida, e sobretudo os méritos dos sofrimentos que eu aguentei por amor à Senhora, as perseguições, as injustiças, as calúnias que até hoje existem e me perseguem, para que a Senhora converta tudo isso em graças de salvação para o Brasil, tirando a cegueira do povo brasileiro, para que finalmente, dessa vez, não votem em pessoas comunistas para governar o Brasil, em pessoas ateias, em pessoas que não têm fé em Deus, amor a Deus de verdade. Que a Senhora, Mãe, tire o povo brasileiro da cegueira e faça ele enxergar quem é o único que é verdadeiramente contra o comunismo, para que finalmente o Brasil possa, Mãe, ser salvo desse grande perigo, desse grande espírito das trevas que é o comunismo que paira sobre o Brasil. Sim, Mãe, que a Senhora dessa vez salve a terra de Santa Cruz e faça verdadeiramente ela ser o que o nome diz: terra do Senhor Jesus, terra do vosso coração imaculado, e que um dia verdadeiramente o Brasil possa ser chamado de Brasil de Maria, Brasil do Rosário de Maria, terra da Mãe de Deus, terra da Santíssima, para que verdadeiramente o Brasil, que já é, graças a essa aparição, celeiro espiritual da humanidade, porque aqui oferece os mais lindos rosários meditados, as mais lindas horas de oração, os mais lindos filmes das vossas aparições para o mundo inteiro, o Brasil verdadeiramente se torne farol da humanidade, luz da humanidade, se torne verdadeiramente salvação da humanidade, esperança da humanidade. E assim, através daqui, verdadeiramente a pomba da paz voe, levando a salvação para o mundo inteiro. Sim, esta pomba mística e misteriosa, que nada mais é do que a vossa aparição aqui. E finalmente, vosso plano de amor se realize e o triunfo do vosso coração imaculado aconteça em todos nós. E por fim, Mãe, derramai as vossas graças eficazes sobre os vossos escravos de amor, esses jovens que deixaram tudo, família, sonhos, projetos,
talvez construir uma família no futuro, tudo para dedicarem as suas vidas junto comigo aqui para servir a Senhora, para fazer a Senhora triunfar na terra. Dai a eles um coração de apóstolo verdadeiro, um coração de santo, capaz de vencer o próprio egoísmo e amar sem limites a Deus, amar sem limites a Senhora, amar sem limites as almas da humanidade e comigo irem até o fim, amando sem limites e dedicando-se sem limites à Senhora e à grande missão de salvar almas para Jesus, salvar almas para a Senhora, salvar a humanidade. Dai a eles a graça de um coração de santo, um coração de apóstolo, um coração cheio de amor, para que assim verdadeiramente este santuário seja fornalha de amor, jardim de amor, verdadeiramente seja uma fortaleza invencível de amor, de fé, contra a qual o demônio não terá poder. E assim, Mãe, finalmente, através deste lugar, se cumpra a profecia de La Salette. No fim, tudo será salvo. Deus será de novo servido e adorado para sempre. Amém. Agora, no silêncio do seu coração, entregue nas mãos de Maria Santíssima as suas súplicas, aquilo que você deseja alcançar dela, se for da vontade de Deus. Lembre-se sempre, se os seus planos baterem com os planos de Deus, sua oração será respondida. Se não, não será respondida. Por isso, para que a oração seja atendida, ela tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Faça agora seus pedidos a Deus, a Nossa Senhora de La Salette, nossa Mãe, Rainha e Mensageira da Paz, confiando nela, no amor, na bondade dela, e entregando com fé e amor, confiança, esperança, toda a sua vida, todas as suas necessidades nas mãos dela, certo de que aquilo que for necessário a você, Nossa Senhora certamente te dará. Aquilo que não for necessário não será dado. E que essa mãe conhece você, essa mãe ama você e essa mãe quer a sua salvação, quer o seu bem. Coloque agora nas mãos dela as suas súplicas e verdadeiramente confie no amor dessa mãe, confie na misericórdia dessa mãe e tenha a certeza que essa mãe que apareceu em La Salette chorando por você, que também veio aqui tantas vezes nas aparições chorando por você, te ama, quer a sua salvação, custe o que custar. Deixe-se amar por ela, deixe-se salvar por ela, deixe essa chama de amor dela entrar no seu coração e transformar o seu coração completamente. Por isso, peça agora em primeiro lugar esta chama de amor, peça esse coração de santo, de apóstolo que ela veio procurar aqui. Peça em primeiro lugar a santidade da sua alma, a salvação da sua alma e depois as outras graças. Entregue agora com confiança sua vida, seu coração e sua súplica nas mãos da Mãe que veio do céu porque te ama e quer te salvar.
te toma por demais. Se o mundo não te crê jamais, sabe pois que há alguém por ti, orando, intercedendo assim, por esplendor e amor de mãe, sacrário vivo de Deus Pai. Em ti, Maria, eu encontrei a vida que pra mim eu quis. Imaginei como seria o paraíso de Jesus, com paz e harmonia em nossos corações. Pra sempre então seria eterno em louvor aquele que um dia veio nos salvou. Oh, Mãe Santíssima, me leva a Deus, que para sempre exultarei com cantos tenros de louvor, buscando a salvação. E nessa hora que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Se a dor te toma por demais, se o mundo não te crê jamais, sabe pois que há alguém por ti, orando, intercedendo assim, por esplendor e amor de mãe, sacrário vivo de Deus Pai. Em ti, Maria, eu encontrei a vida que pra mim eu quis. Imaginei como seria o paraíso de Jesus, com paz e harmonia em nossos corações. Pra sempre então seria eterno em louvor aquele que um dia veio nos salvou. Mãe Santíssima, me leva a Deus, que para sempre exultarei com cantos de louvor, buscando a salvação. Nessa hora que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Mãe Santíssima, me leva a Deus, que para sempre cantarei louvor com cantos de salvação. Eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu.